Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre hidrologia e o hidrograma unitário. Nós já conversamos sobre processos de propagação de escoamentos e formação do hidrograma, tempo de concentração e como o método do hidrograma unitário pode ser usado para transformar precipitações efetivas em um hidrograma na saída da bacia hidrográfica. Mas para isso precisamos conhecer o hidrograma unitário, que é a resposta da bacia a uma precipitação unitária. Nesse vídeo aula vamos ver como estimar esse hidrograma unitário com base em observações de chuva e precipitação. E nessa videoaula vamos ver dois tipos de métodos. Um que é relacionado ao estudo de eventos simples e outro focado em eventos complexos de precipitação. Então, no primeiro caso, o que a gente deve fazer é, se nessa bacia hidrográfica existem monitoramentos de precipitação e vazões, devemos, de toda a série histórica, selecionar um evento de precipitação com duração D, que tenha essas observações de precipitação e vazão no exutório da bacia. Vejam que é um evento de precipitação simplificado, com uma duração curta e com precipitação constante ao longo dessa duração. O segundo passo é separar o escoamento com base no hidrograma. Então vamos analisar o hidrograma de vazões e usando métodos apropriados, como o método gráfico ou filtros digitais, vamos separar a parcela referente à vazão escoamento de base e a parcela que seria o escoamento direto, ou escoamento rápido, que é o que vai ser estudado através do hidrograma unitário. Então, desse escoamento rápido, a gente desconta a vazão de base e a gente obtém esse novo hidrograma que só considera o escoamento direto. Bom, o segundo passo é estimar o coeficiente de escoamento e a precipitação efetiva. Ou seja, de todo o volume que atingiu a bacia hidrográfica, todo o volume de chuva, só parte desse volume realmente se transformou em escoamento e gerou esse evento de cheia. Então, nós vamos calcular o coeficiente de escoamento como o volume escoado dividido pelo volume total do evento, e esse volume total vai ser dado pela precipitação vezes a área da bacia hidrográfica, o A. Então, com isso a gente transforma isso em volume, pode ser em metros cúbicos, por exemplo. Claro, tomando cuidado para as devidas conversões de unidades, né? Talvez a área esteja em quilômetros quadrados e a precipitação em milímetros, então temos que tomar esses cuidados. E o volume escoado vai ser igual ao somatório dessas vazões de escoamento direto em metro cúbico por segundo, vezes o intervalo de tempo dos meus dados. Com isso a gente também vai ter um resultado em metros cúbicos, por exemplo. Ao fazer a razão entre VE e VT, a gente obtém o percentual da precipitação que efetivamente se transformou em escoamento direto, que foi o formador dessa cheia. Então, para transformar a precipitação em precipitação efetiva, o que a gente faz é multiplicar a precipitação total desse evento vezes o coeficiente C de escoamento, e agora a gente tem precipitação efetiva. O próximo passo é a gente estimar as ordenadas do hidrograma unitário para uma precipitação unitária. Então, desejamos estimar um hidrograma unitário para uma precipitação unitária de 1 milímetro ou de 1 centímetro, por exemplo. Então, se a precipitação unitária é 1 milímetro, a gente coloca 1 milímetro aqui, divide pela precipitação efetiva, e ao multiplicar essa razão pelas ordenadas do hidrograma observado de escoamento direto, que seria essa linha em azul,
a gente obtém as ordenadas do hidrograma unitário, que seria essa nova linha vermelha. Ou seja, dessa precipitação efetiva, causou esse hidrograma na saída. Mas, ao fazer essa razão, significa que uma precipitação efetiva de 1 milímetro causa esse hidrograma na saída em talvez metros cúbicos por segundo por milímetro. Bom, o próximo passo é repetir esse procedimento algumas vezes para diferentes eventos. Talvez, ao fazer isso para um evento específico, a gente obtenha esse hidrograma unitário. Mas talvez, para um segundo evento específico, a gente obtenha um outro hidrograma unitário diferente, que pode estar associado, essa diferença pode estar associada a erros de medições ou aleatoriedades que podem acontecer na bacia hidrográfica ou falhas nas hipóteses fundamentais do método. Enfim, o fato é que, repetindo algumas vezes, a gente obtém alguns hidrogramas ligeiramente diferentes, mas a gente poderia fazer a média de todos esses hidrogramas unitários e considerar essa como a melhor estimativa para o hidrograma unitário dessa bacia hidrográfica. O problema do método anterior é que, em muitas bacias hidrográficas, é difícil encontrar eventos em que a gente tem uma precipitação de curta duração formando um grande evento de cheia. Em muitos casos, a situação mais comum é a gente ter eventos de precipitação compostos por sequências de chuva, como essas, formando esses hidrogramas de vazão. Ou seja, temos eventos complexos de precipitação e de cheias. Então, o método explicado anteriormente não poderia ser aplicado para esses casos mais complexos. Nesse caso, precisamos de um método alternativo, que funciona da seguinte forma. Também precisaremos separar os escoamentos e focar em precipitação efetiva e escoamento direto. Então, dessa precipitação, vamos usar algum método para separar e obter a precipitação efetiva, que está aqui. E dessa vazão também vamos usar algum método de separação do hidrograma e vamos trabalhar somente com o hidrograma de escoamento direto. Bom, o segundo passo é a gente fazer um cálculo inverso. Então, nós vamos tentar encontrar o melhor hidrograma unitário, como esse aqui, que, ao ser utilizado para fazer a convolução com a precipitação observada, a gente obtém uma vazão estimada, compara ela com as vazões observadas e verifica que ocorrem alguns erros. Então, a gente vai buscar o hidrograma unitário H, que minimiza os erros entre essa vazão estimada, em vermelho, e a vazão observada. E existem várias formas de fazer isso. Isso poderia ser feito de forma iterativa, né, por tentativa e erro, mas existe um critério objetivo para fazer isso, que é o método dos mínimos quadrados. Então, como funciona o método dos mínimos quadrados, descrito em algumas publicações? A gente vai, primeiro, escrever o procedimento da convolução na forma matricial, ou seja, a gente vai dizer que a vazão estimada, essa linha em vermelho, na verdade é uma sequência de vazões, vazão no intervalo de tempo 1, 2, 3 até n. Isso vai ser fruto de um produto das ordenadas do hidrograma unitário, que são esses Hs, vezes
as precipitações. E essas precipitações são escritas na forma de uma matriz, onde na primeira linha a gente tem a precipitação 1, depois na segunda linha a precipitação 2 e 1, depois 3, 1, 2 e 1, e assim por diante. Depois a gente talvez teria a precipitação M, M-1, até a precipitação 1. De forma que se a gente fizer a multiplicação dessa matriz com esse vetor de H, a gente obtém essa vazão. Então o que a gente quer é minimizar os erros entre essa vazão estimada, através desse produto, e a vazão observada, que seria a linha em azul. E a gente quer minimizar os erros quadráticos, né? Então por isso tem um produto, tem um quadrado. E ao fazer uma minimização desses erros quadrados, através de uma derivada em relação a H, o que a gente obtém é essa equação que nos fornece o melhor H, que são as ordenadas do hidrograma unitário, para obter essa vazão observada. Bom, com isso a gente finaliza a exposição sobre os métodos de estimativa de hidrograma unitário através de observações, e no próximo vídeo a gente conversa sobre a curva S e formas de converter hidrogramas unitários de uma duração para outra duração. Até lá!